Oiê, Babi! Lindona. Saudade, que alegria, esse tempinho de Deus. Para mim foi um tempo de Deus, assim, na agenda do Senhor, esse tempinho nosso aqui. Ai, Obrigada. pastora, eu não tenho nem palavras para agradecer. Eu sei que a sua vida é super corrida, muitos compromissos. Gente, pastora Mônica é conferencista nacional, internacional, escritora, pastora de multidões. Gente, essa mulher é uma referência por onde ela passa, é uma referência na minha vida. Eu preciso dizer para você, pastor, o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro como mulher de Deus, o quanto as suas palavras me inspiram. Eu me alimento demais das suas palavras. Sabe aquele pendrivezinho que a gente E compra na revisão? Aquele pendrive daqui a pouco vai furar já no meu carro, de tanto que eu escuto ele. Como suas palavras somam, me fortalecem, me alimentam. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família, comunidade cristã, de estar também. debaixo da sua mãe. Que Seja alegria. muito bem-vinda. Obrigadão, eu me sinto honrada, viu? Eu estava ouvindo aqui você falando aí na introdução, aqui do seu Insta, e esses papos tão bacanas, tão edificantes, com propostas tão boas, né? Práticas para o dia a dia, papo de mãe, é de cozinha, é de fé, né? São ferramentas para nós mulheres, assim, que podem mudar o nosso dia a dia, né? O nosso estilo de vida, nos fazer mais produtivas, mulheres mais curadas. E obrigado por me deixar participar, né? Isso vai ser, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente a nossa conversa hoje aqui, com certeza. Meu Deus, eu tenho certeza disso também. O teu livro eu já li assim, algumas vezes, amo. E eu toda vez pensava assim, gente, esse povo precisa receber essa palavra, porque é algo tão profundo, é algo tão tremendo. Vocês vão ouvir, a pastora Mônica vai explicar para a gente o conteúdo do livro, vai falar sobre ele conosco. Mas eu acho tão interessante, porque assim, ó, não fala de pecados, não fala de ciladas, de riscos que a gente pode correr, comuns, visíveis, aqueles riscos bem grosseiros. Eu brinco, eu falo que é o risco que os fracos correm, sabe? Tipo, adultério, mentira, isso é para os fracos, gente. O livro trata de riscos que os fortes correm. É isso. Fala de riscos que podem derrubar grandes homens e mulheres de Deus, que estão aí ó, com tudo rompendo, se destacando e estão vivendo o transbordado, Senhor, que se eles não vigiarem, se É, nós não vigiarmos, uhum. a gente cai, a É gente verdade. entra em cavernas. Tem um dito, né, Babi, popular, que diz que o que derruba as pessoas não são as montanhas, são as pequenas pedras. E eu, assim, não é nenhuma questão de julgar o problema do outro, né? Porque não sou eu que estou na pele, cada um sabe o tamanho do seu problema, mesmo porque cada um tem uma estrutura. Mas fato é que o que me levou, me despertou esse assunto e me fez escrever esse livro, que antes era uma ministração que a gente pregava aqui em um dos nossos retiros para líderes. Justamente os melhores, a nossa nata, aqueles mais considerados mais fortes, tal, era uma palavra que Deus me deu, porque de advertência do que faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, um bom líder, os mais fortes caírem. E quando Deus me deu essa palavra, eu entendi justamente isso. Não são nas montanhas, são nas coisas do dia a dia, que todo mundo tem que passar. Essas pedras não tem jeito. Todo mundo tem que passar, mas ao longo da minha vida, da minha jornada cristã, eu fui vendo pessoas que eu falava assim, cara, esse cara é uma referência para mim. Quando eu crescer, eu quero ser como ele. E de repente, ele ficou no meio do caminho, tropeçou, caiu e não se levantou mais. Alguns foram em algumas montanhas, né? Assim que eu vou falar, uma situação super mega diferente, extra, mas foram pouquíssimos, porque a grande maioria dos homens e mulheres de Deus que eu vi desistindo do ministério, desistindo do casamento, da família, de uma profissão, de um negócio, de um sonho, de um projeto, foram pessoas que se embaraçaram em coisas menores. Em pedras, tropeçaram e não se levantaram em pedras que outros passaram bem. Então, a conclusão que eu cheguei é que o problema não era a pedra, porque eu via muitos passando as mesmas pedras. A questão é a atitude que cada um tem que ter diante dessas dificuldades
que querendo ou não, gostando ou não, todos nós vamos passar. Então, assim, não é algo assim, não, eu vou ter um segredo que, porque é diferente, a pessoa para desistir. Não, é o dia a dia. As pessoas desistem com coisas do dia a dia, né? E eu tenho certeza que aquilo que a gente vai falar aqui vai poder ajudar muitos daqueles que estão nos ouvindo, com certeza. E às vezes esses embaraços não são aparentes, né, pastora? Às vezes eles são tão ocultos dentro de nós que nem a gente se dá conta que tem. Nem a Exatamente. gente se dá conta do risco que corre, porque aquilo está tão escondidinho. Às vezes até reconhecer que tem esses tipos de embaraços é difícil. Porque a Exato. pessoa se julga tão boa, às vezes, né? Os homens de Deus se julgam tão íntegros, tão corretos, e de fato, muitos são. Só que, gente, a pastora Mônica foi muito inspirada por Deus para nos alertar, para que a gente possa perseverar em fé, em ousadia, para que a gente possa ser constante na presença do Senhor, exercitando o nosso domínio próprio sempre. E, pastor, eu quero te dar toda a liberdade de ministrar aos nossos corações, de falar conosco. Pode puxar a orelha, tá em casa. Nossa, quando a pastora da gente tá diante de nós, assim, aí é que a gente se culpa mesmo e fala, pode bater, pastora. Pode, porque é bênção. Na verdade, não é nem puxar a orelha, bater, é alertar, sabe? Assim, quando para quem não conhece, algumas pessoas provavelmente estão aqui, já me ouviram falar desse assunto e desse livro, né? Do livro que eu escrevi, Indesistível, que é baseado na vida de Elias. E o que me chamou a atenção? Exatamente isso que você estava falando, Babi. Porque Elias foi um dos homens mais poderosos que já passou por essa terra aqui. Porque a autoridade que esse homem tinha, ele chegou a falar para o rei de Israel, Acabe, falou, Acabe, não vai chover segundo a minha palavra. Algumas vezes ele falava segundo a palavra de Deus, segundo Deus, mas teve uma vez que ele falou assim, segundo a minha palavra não vai chover, e ficou 3 anos sem chover. Então, assim, ele ressuscitou morto, ele multiplicou o alimento, ele fez fogo descer dos céus, num desafio contra 450 profetas de Baal. Quando o fogo desceu do céu, quando ele invocou a Deus, o fogo desceu, ele matou sozinho 450 homens. Ou seja, era um homem que falava assim, uau, quem se compara a Elias aqui na terra, né? Estou falando, tirando Jesus, lógico, mas Moisés, talvez, né? Mas a valentia desse homem, ele enfrentava todo mundo. Esse rei Acabe, que era um apóstata, a esposa dele, que era pagã, Jezabel, e ele já vinha, sabe, parecia que não era um homem que não tinha medo de nada, enfrentava todo mundo, tinha uma intimidade, uma autoridade espiritual, que era assim, o cara, vamos dizer assim. Só que, quando ele matou esses 450 profetas de Baal, no dia seguinte, Jezabel mandou um recadinho para ele falando, eu vou fazer com você até amanhã o que você fez com esses 450 profetas. Ou seja, considere-se um homem morto. E diante daquele recadinho, Elias, ele despencou de um lugar, porque a Bíblia diz que ele se levantou, pegou o moço, fugiu para o deserto, entrou numa depressão profunda, não quis mais comer, desistiu de tudo, tudo, é tudo mesmo. Ele abandonou o ministério, a família, o povo, os amigos, o chamado, a vocação, abandonou tudo e pedia a morte. Ele estava numa depressão profunda, não comeu, 40 dias sem comer. Então, assim, eu fico pensando o que faz um homem desse que a gente pensa, esse cara é um indesistível. Querer desistir da noite para o dia. Eu falei, se ele correu esse risco, quem dirá nós? Exatamente, é isso. Se Elias quer, ou Elias quis desistir de tudo, eu fico, meu Deus, eu tenho que colocar minha barba de molho, todo mundo, porque isso pode acontecer com todo mundo. E o problema de Elias não estava no relacionamento com Deus, a falta de fé na questão espiritual. Porque, como eu acabei de falar, ele tinha acabado, pela fé dele, de fazer descer fogo dos céus, multiplicar, fazer cair a chuva. Ele era um homem de fé, era um homem que conhecia Deus de fato, que às vezes a gente pensa assim, não, fulano desistiu, é falta de fé. Muitas vezes a causa é mesmo o relacionamento fraco com Deus, mas no caso de Elias,
E no caso de muita gente que anda ao meu derredor, e às vezes até comigo, porque eu também sou pego muitas vezes lutando com sentimentos assim, as causas são emocionais. Porque quando Elias fugiu para o deserto, queria só morrer, uma depressão profunda, não queria comer, entrou dentro dessa caverna. E lá ele só queria a morte, mas nada. Para ele, a vida, o ministério, Deus, a vocação, o chamado, nada fazia sentido. E Deus foi lá. Graças a Deus, Babi, que o Deus que a gente serve, ele é o único indesistível, com todas as letras maiúsculas que eu conheço, porque Deus não desiste do homem, jamais. Deus não desiste de nós, Deus não desiste das suas promessas. Aquilo que ele falou, ele não pode esquecer, ele não se esquece, ele não abre mão. Nós podemos abrir mão dos sonhos, das promessas de Deus. Deus nunca vai abrir mão dos seus sonhos para nós, das suas promessas. Nós podemos trocar os planos de Deus, mas Deus não desiste do homem. Foi por isso que ele entregou Jesus na cruz, né? A sua maior oferta, seu filho único para morrer por nós, porque ele não desiste. Nós éramos nada, pecadores, só pecadores, homens maus. E Deus não desistiu de nós. Aí Deus foi lá na caverna e fez uma pergunta para Elias. Elias, por que você está aqui? Que fazes aqui? Porque ele tinha desistido de tudo. Porque na cabeça do Senhor estava tudo ok. Deus falou, mas Elias, o que você está fazendo aqui? Nesse lugar de desistência na caverna. E todo mundo espera assim, que a resposta fosse breve, objetiva, como foi a pergunta. Todo mundo pensa que não, Elias está fugindo de Jezabel porque ela o ameaçou de morte. Mas na resposta de Elias não entra a palavra Jezabel. Elias meio que vomita um monte de coisa, nada a ver, que Deus nem tinha perguntado. Mas fato é que tudo que Elias põe para fora tem sim a ver do porquê ele vinha desistindo de tudo. E a primeira coisa que Elias faz é falar de si mesmo. Ele não fala Jezabel, ele fala, Senhor, eu estou aqui, que fazes aqui? Ele fala, eu tenho sido zeloso. E na segunda vez ele fala extremamente zeloso pelo Senhor. Então, isso na cabeça de Elias era uma resposta para Deus. Deus, o que isso tem a ver? Elias, por que você está aqui? E Elias fala, eu tenho sido zeloso, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. O que Deus quer saber? Ele queria saber os motivos que estavam dentro do coração de Elias. E a primeira coisa, Elias passa um currículo para Deus, no sentido de que olha o naipe, a estirpe, o tipo de profeta que eu sou. Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. De fato, né, quando Deus aclarou o meu entendimento, Babi, e me fez entender que são essas questões mal resolvidas dentro de nós que nos fazem desistir. Ele vinha com a fé inabalável e confrontando profetas de Baal, fazendo milagres no meio de um povo terrível, apóstata. Mas havia muitas coisas mal resolvidas dentro de Elias, que Jezabel só foi uma gotinha que pingou e aquilo tudo transbordou. E ele mesmo falou para Deus, Senhor, eu estou aqui porque eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Ou seja, Elias passa um currículo no sentido de que não é justo eu estar passando, eu estar vivendo o que eu estou vivendo diante de toda a minha boa obra, de quem eu sou, do meu coração, do meu serviço, do meu esforço. O Senhor me conhece, sabe que eu sou bom, que eu sou justo, que eu sou correto, e olha o que eu venho passando. Então eu costumo falar que a primeira embaraço, esse peso, essa pedra que as pessoas tropeçam e muitas desistem é na tal justiça própria. Que essa incoerência, sabe, Babi? Todo mundo tem um senso de justiça do que é certo, do que é errado. Do que eu mereço, do que eu não mereço, do que as pessoas merecem, do que elas não merecem. Todo mundo tem isso e a gente chama isso de justiça. A gente chama, mas não é a justiça, porque a Bíblia fala que a nossa justiça ela é imunda, ela é distorcida. Só tem um que é justo. Mas na cabeça de Elias era injusto ele passar por aquilo tudo, porque ele era extremamente bom. E era mesmo. O duro é que ele era, tanto é que Deus usava como usava.
Mas aí entra o primeiro erro. O fato de nós sermos bons, de tentarmos sermos os melhores, não nos livra, não nos poupa de injustiças, não nos poupa de coisas ruins, de sofrimentos na vida. Nós nascemos num mundo de injustiça e de injustos. Eu sou a primeira injusta dessa terra, convivo aqui na minha casa com dois injustos, convivo numa igreja de injustos e moro no mundo de injustos. Não existe, a verdadeira justiça só tem em um. E eu vejo como as pessoas não estão preparadas para esse mundo injusto. Então, muitas falam assim, eu vou desistir do meu casamento porque não é justo o que eu estou passando. Eu vou desistir do meu emprego. Eu vou abandonar esse sonho, essa faculdade, porque não é justo. Então, muita gente abandona por conta desse senso de justiça própria e grandes sonhos de Deus e projetos. Elias quase abandonou um projeto tremendo do Senhor, que era continuar profetizando, ungir Eliseu, profeta em seu lugar, Jeú, rei de... Ele deveria fazer tantas coisas que se ele morresse naquela caverna, ele teria abortado. É o que muita gente faz, aborta sonhos, projetos por causa de uma injustiça. Ou de várias injustiças. Elias se sentia assim, eu estou sendo perseguido por Jezabel e o que eu fiz de errado? E Babi, o nosso mundo, as pessoas às vezes têm essa ilusão, né? E cada vez mais os homens estão menos preparados para viver um mundo assim. Eu lembro que muitas vezes os meus filhos, hoje já são adultos, né? Mas quando eles estavam estudando, eles chegavam em casa chateados, porque lá na escola o amigo tinha xingado, tinha falado, a professora tinha feito algo injusto, tinha, né, sei lá, tirado uma nota, alguma coisa. E eles vinham chorando, esperneando. E eu não lembro quantas e quantas vezes eu chegava e falava, hello, bem-vindo ao mundo, filho. Bem-vindo ao mundo dos injustos, das injustiças. O que você vai fazer com essa injustiça, com essa pedra que está à sua frente, ou que lhe jogaram? Ela vai te derrubar, ela vai te destruir, ela vai te machucar, ou você vai edificar um altar, vai fazer um trampolim? O que você vai fazer com essa pedra que colocaram de injustiça? E eu vejo como as nossas crianças estão cada vez menos preparadas, né? Os pais vivem para os seus filhos, os colocam como o centro das suas vidas, vivem em função de... Esses dias, uma mãe... Agora eu que não estou te ouvindo. E agora, melhorou? Não. Agora eu estou te ouvindo. Criam arredomas, né? Exato. A gente tem aqui uma escola, né? Uma escola de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2. Esses dias, uma mãe chegou para nós exigindo que o coleguinha do seu filho fosse expulso, porque o coleguinha tinha, não sei se arranhado ou mordido o filho dela. Quantos anos o coleguinha tinha? 3. Uma mãe exigindo que uma criança de 3 anos fosse expulsa de uma escola porque tinha arranhado ou mordido o filho dela. Ela falou, eu não quero, que ela usou essas palavras, que o meu filho tenha nenhum sofrimento aqui na escola. Nenhuma tristeza. Eu falei, meu Deus, essa mãe é louca. Fiquei pensando, meu Deus, essa mãe é louca. Eu fiquei com uma super pena. Protege tanto, né, pastora? Tanto, que futuramente vai ter um adulto cheio de problemas emocionais que, como a senhora estava falando, não sabe lidar com as injustiças da vida, que desde cedo já começam a assombrar as crianças, né? Eu, como mãe, meu filho tem 3 anos, né? E eu acho muito interessante, porque eu já vejo crianças provocando algumas injustiças com outras crianças, situações, assim, dificílimas, às vezes, da gente que é mãe, né? Tentar administrar, mas eu tenho tentado fazer exatamente isso com meu filho. Eu falo assim, ó, Jorginho, faz parte, o amiguinho não quer, o amiguinho é assim, o amiguinho não respondeu, o amiguinho...
ele precisa entender que nem todo mundo vai reagir como ele reagiria, né? E a injustiça que a pessoa está sofrendo, seja de um xingamento, de uma oposição, de um desvalor, uma rejeição, não muda em nada quem ela é, o propósito da vida dela. Então, é tão importante que faz construir a identidade da criança, apesar das injustiças, apesar das oposições, porque assim, essa criança vai ser mordida o resto da vida. Ela vai sofrer por outros o resto da vida. Então, agora, se ela não é capaz de superar uma dor assim, é por isso que os jovens hoje chegam, né, fase adulta, eles não param emprego algum, por quê? Porque o patrão falou alto, não, vou sair. Não consegue edificar um casamento, um relacionamento, dura 1, 2 anos, no máximo 5, por quê? Porque tem que lidar com diferenças, tem que lidar com arranhões, né? Nós nos arranhamos. Então, é o que a gente tem que, nós pais, voltar para os nossos filhos e ensiná-los a reverter o mal em bem. Amém. Não, isso daqui tá certo, filho, faça igual. Não, isso daí tá errado. Né? Você, entre aspas, não merecia, mas esse mundo é um mundo de injustiças. Todo mundo vai sofrer coisas que não merece. E tem que aprender a lidar. E se você for parar em cada injustiça, se você for se martirizar, se vitimizar, você não vai sair do lugar, você não vai chegar em lugar nenhum. É por isso que essa geração é tão fraca. Sabe? Pais super protegeram. E está cada vez mais, né? Porque agora tudo é bullying, tudo. Essa geração não aguenta oposição, não aguenta, já pensa que está brigando, pensar diferente. Então, assim, não, tem que ser exatamente como eu penso, eu não consigo lidar com alguém do meu lado que pensa diferente. Aí isso me agride, isso me diminui. E não é verdade. As pessoas estão sendo criadas assim, Babi. Eu fico pensando, meu Deus, que psicólogos. Eu acho que muitos deles fabricam gente assim nos seus divãs. Porque além de ser uma geração despreparada, é uma geração de muitos pais ausentes. Exatamente. Né? Então, eu vejo isso demais, assim, principalmente agora com essa questão do papo de mãe, né, que a gente aborda muitas questões sobre maternidade. Eu acho tão interessante como há pais e mães que deixam seus filhos eu costumo dizer isso de uma forma bem grosseira até, mas a própria sorte. Não tem a paciência de sentar, de ensinar, de explicar, de passar princípios. É muito mais fácil você pegar a criança, dar na mão de uma babá, você pegar a criança, largar na escola e achar que toda a responsabilidade é da escola, do que de fato ensinar o seu filho a ter uma saúde emocional, a aprender a lidar com os desafios desde cedo, porque lá na frente ele pode ser um adulto muito bem resolvido ou que vai enfrentar muitos gigantes em função de uma deficiência da infância, né? Exatamente, exatamente. E tudo começa na infância. Principalmente a primeira infância, Babi, você tem esse privilégio de estar no terreno mais fértil, na época mais fértil da vida do seu filho. Nenhuma outra época ele vai aproveitar tanto o que você, como mãe, né, e outras pessoas que o influenciam, podem dar. Então, se faça valer, pai e mãe tem que fazer valer para inserir nos filhos valores e princípios corretos. E um deles é resiliência. Sabe? A criança Deus, amém, Jesus. Resiliente na infância, não é depois, chega lá, um adulto frágil, e lá ele vai se tornar resiliente, não. Crianças pouco resilientes, frágeis, se tornarão adultos frágeis. E crianças resilientes, que sabem lidar com oposição, com dificuldades, com diferenças, eles suportarão melhor um casamento, um emprego, oposição, sei lá, do governo, seja o que for. Eles conseguem lidar melhor com aquilo que é diferente deles, né? Aquilo que os agride. E tudo passa pelos pais, como você falou, infelizmente. Eu ainda peguei uma geração mais rígidas de valores. Eu valorizo muito a minha criação, os meus pais. Meu pai nem convertido era, mas ele
Eles me fizeram ser essa mulher forte. Eu me considero, até certo ponto, uma mulher forte. Eu devo isso à minha criação, aos meus pais, porque também me criaram desse jeito que eu criei os meus filhos. E eu achei que isso valeu a pena. Eu lembro que minha mãe falava, não, vai lá, fala com a diretora, não sei o que, tal, tal, tal. E eu lembro que o meu irmão tinha mais dificuldades do que eu. Ele era mais velho, mas ele tinha mais... E a gente estudava na mesma sala. E ele tinha algumas dificuldades, era mais tímido, tudo. E a minha irmã falava, então você também vai falar para o seu irmão? Mas por quê, mãe? Eu já tenho que falar por mim, eu tenho que defender a causa dele. Eu achei que isso foi bom. Ao mesmo tempo que eu achava isso injusto, lá na minha infância, eu tenho que fazer pelo meu irmão, mas isso me fez ser a mulher forte que eu sou. E hoje eu vejo, assim, eu também tenho, não estou falando que eu tenho as minhas áreas, os meus perrengues, todo mundo tem. A justiça própria, inclusive, é um deles, porque eu sou dessa mulher que quer, assim, tudo certo. Eu sou do tipo mais crítica, eu sou uma colega, que ser preto ou branco, para mim só existe duas cores, preto ou branco, não existe 50 tons de cinza, então as coisas têm que ser certas. Sim é sim, não é não, talvez, existe. É difícil para mim lidar com esse meio termo. Então, eu também sou, muitas vezes, agredida nessa minha justiça própria. Como eu falei, a justiça própria é o peso, o pecado que derruba os fortes. O fato de eu querer fazer muito certo e fazer muito certo, às vezes o errado me agride mais do que alguém que vive também, né? Tudo vale. Eu Então, também sofro muito com isso, gente. Até na hora de orar, às vezes eu me pego assim, ó. Mas Deus, eu fiz tudo certo. Não, não, Deus. Sabe aquela coisa? Não, Deus, eu devo estar errando mesmo, Deus. Não, aí a gente fica se dominando o tempo inteiro porque esse é um carrapichozinho tão sutil, né, pastora? É verdade. Mas quando eu vejo justamente isso, que algumas coisas da minha criação me fez bem, assim, me ajudou a lidar com isso e eu reproduzi na vida dos meus filhos, né? Eu falo, eu quero que os meus filhos sejam fortes também. Então, era isso. Chegava, vai, porque foi injusto, eu, hello, bem-vindo à a vida é injusta, os homens são injustos, você é injusto, eu sou injusta. E o que a gente vai fazer com as injustiças que a gente sofre, com as pedras que a gente recebe? O que você vai fazer? Como isso pode te tornar melhor? Olha, mas que me xingar de não sei o quê. Mas você é isso, não, então pronto. Olha, pensa que é uma pessoa que precisa diminuir o outro para se sentir grande, coitado. Ele também, ele se sente pequeno. Você não precisa disso, você não precisa xingar os outros, porque você já é grande. Então a gente tem que trabalhar as pedras, sabe, na vida dessa nova geração, como o que isso pode me melhorar e não me destruir e não me fragilizar. Porque, Babi, querendo ou não, nós vamos receber as pedras durante toda a nossa vida. Não tem jeito de se livrar dessas coisas, né? A justiça própria, a gente está falando, é só uma coisa, né? Na vida de Elias. Porque Deus foi lá e perguntou, por que você está aqui? E ele não cita Jezabel, ameaça. Ele fala assim, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor. Ou seja, não é coerente o que eu Tanta sou. gente acha que é o medo, né? Que foi o medo que levou Elias para a caverna. Que muitas vezes o medo derruba. A Bíblia fala que ele teve medo, e esse é outro medo, é outro peso que a gente tem que eu uso essa linguagem no livro de pesos, de embaraços, né? Porque o escritor da carta de Hebreus fala, olha, visto que nós temos uma tão grande nuvem de testemunha a rodear-nos, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que suportou a cruz, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha, esse texto é tão maravilhoso, porque é exatamente o que aconteceu com Elias. Para a gente, todo mundo tem uma carreira proposta por Deus. Uma carreira de sucesso, porque Deus não propõe para filho algum carreira de fracasso. Não, para Mônica eu quero uma carreira de sucesso. Para Babi uma de fracasso. Não existe. Deus não faz acepção de pessoas. Então todo mundo que nasceu porque Deus é quem dá a vida, porque se Deus não quisesse não teria nascido. A Bíblia fala em Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados, cada um deles por Deus. Então, eu e você e todo ser humano que nasceu com um escrito.
um script, uma carreira proposta de sucesso. Aí o escritor fala que a gente deve desembaraçar de todo o peso e do pecado, para conseguir correr a carreira que foi proposta, que é de sucesso, para ser feliz, para ser realizado, para dar conta. A gente tem que se livrar de pecado, e pecado é tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, e dos pesos. Por que o escritor fala de duas coisas? Porque tem coisa que não é pecado, mas é um peso, tipo medo. Né? É verdade. Tipo decepção com as pessoas, né, que eu abordo no livro, tipo frustração com os resultados, apego ao passado, um monte de coisa que não é pecado, mas são pesos. E a gente vai tentar correr a carreira que eu falo é o casamento, a profissão, os projetos, um ministério, e embaraçado, num pecadinho, num pesozinho. Aí fala assim que a gente tem que olhar para Jesus, para a gente não se cansar e não desmaiar. O que acontece quando a gente para e se embaraça e os nossos olhos não estão fitos em Jesus, nós vamos desmaiar. Foi o que aconteceu com Elias, desmaiou. Ele foi correndo a carreira, estava bem, mas tinha embaraçozinho de justiça própria, de medo, de decepção com as pessoas, de frustração com os resultados, de prisão do passado, um monte de coisa que está lá na resposta de Elias. Eu não fugi daquele capítulo. Ali mesmo, Elias revela o coração dele. Quando eu olhei, falei, gente, tudo isso dentro do coração do homem de Deus foi exatamente esses pesos que fez com que ele desmaiasse. Né? Porque ele viu bem. O medo, Babi, é outro peso, sabe? Eu tenho visto pessoas que... Eu lembro de uma vez eu estava aconselhando uma irmã da igreja, ela tinha 10 anos de casada. E ela veio falar, ai, triste, porque ainda, ai, porque a gente não tem filho ainda, né? Era o meu sonho. Eu falei, mas por que vocês não têm? Tem algum problema? Ela falou, não, nós não temos problema nenhum, eu tenho medo. Eu falei, medo? Ela falou, eu tenho medo de ter um filho doente. Ai, Eu falei, mas sua família tem pessoas assim, né? É comum esses casos? Ela falou, não, não conheço ninguém, nem na minha família, nem no meu marido. Aí fiquei pensando, cara, pessoa 10 anos presa na sua carreira proposta de maternidade, de mãe, embaraçada, num medo, Babi, num sofisma, sabe, de ter. E eu olhei com ela, nós quebramos aquilo. Hoje o menino dela já tem acho que uns 14 anos, lá atrás, isso, ela engravidou, o menino é lindo, uma graça. ai. Quantas pessoas ficam assim, sabe? E essa é uma arma que Satanás coloca. Muitas vezes você tem um sonho de abrir um negócio, de fazer um curso. Olha, quantas mulheres que não dirigem, não tem carta. Por quê? Medo. Aí, Como ingesta a gente o medo, né? Como o medo, além de engessar, ele traz frustrações, porque a gente se sente incapaz, começa a mexer com a nossa autoimagem, começa a mexer com tantas coisas. Eu costumo dizer assim, o medo é uma raiz, é uma sementinha muito amarga, é uma sementinha que começa pequena, mas dá cada fruto que interfere em todas as áreas da nossa vida, das nossas vidas, né? é isso. Aí você fala, tem homens e mulheres de Deus que estão correndo a carreira embaraçados nesse mês. Então, em alguma área, eles estão quase desistindo, ou já desistiram, ou vão muito lentamente cansados, sabe? Eu falo, gente, quando a Bíblia diz Deus não nos deu o espírito de medo, é verdade, sabe? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo é um embaraço que rouba a nossa proposta de vida, aquilo que Deus tem para nós. Né? Eu lembro de uma vez que uma irmã da igreja chegou para nós e falou assim, pastor, ela morava numa favela bem atrás da igreja. E ela falou assim, olha, eu ouvi o traficante, aqui em Ribeirão Preto, para quem não sabe, é uma cidade que tem, né, um tráfico muito forte, PCC muito forte aqui e tal. E ali nessa favela tem né, um esquema lá muito forte. E ela falou assim, eu conheço o povo lá e eu ouvi o chefe lá do tráfico dizendo que eles estão planejando sequestrar a pastora Mônica. Ela falou assim, estou aqui avisando vocês. Procurou a pastora Elaine, uma das nossas pastoras, e falou, eles estão... E eu já vi esse traficante aqui na igreja algumas vezes. Ele já veio aqui.
Aí você fala assim, bom, isso chegou até os meus ouvidos, né? Você fala, meu Deus, e agora, né? Aí o pessoal fala, e aí, o que que você fez, né? Eu falei, o que que eu fiz? Nós oramos aqui em casa, meu marido, nós oramos à noite. Lógico, tomamos os cuidados que todo ser humano precisa tomar, não é que eu sou irresponsável, né, de vou sair 3 horas da madrugada, andar pela rua sozinha, de maneira alguma. A Bíblia fala que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a minha segurança é bem do Senhor, mas eu tenho que fazer a minha parte. O sentinela também tem que vigiar. Então, a gente Verdade. toma cuidado, não sair muito tarde da igreja, sozinha, essas questões. Mas, Babi, a minha agenda não mudou em nada. Eu não perdi uma noite, não, 1 minuto do meu sono. Eu não tomei um calmante, nada, porque eu falei, Senhor, os meus dias estão contados, eu sou fiel ao Senhor. E tem uma frase que nunca sai da minha cabeça, que o homem de Deus é imortal até que cumpra o seu propósito. Ou seja, eu não Aleluia. morrer antes de cumprir o meu propósito, se eu estou na minha carreira proposta. É bem verdade, se eu sair da carreira proposta por Deus, eu posso morrer antes. Então, se eu estiver na carreira proposta por Deus, eu não vou morrer, eu não sou peru, não morro de véspera, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus. E eu falei, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu estou aqui só para cumprir o teu propósito, para cumprir a carreira proposta pelo Senhor. E dormi. E continuei a minha vida até hoje. Depois a gente soube que ele foi preso, tal, esse traficante, né? E a outra vez chegou um irmão e falou assim, pastor, eu estou evangelizando um cara que veio de um centro de Umbanda, de Candomblé, e ele falou que lá eles têm uma foto da sua família e Ai, um meu Deus. que esse ano não acaba sem que haja morte na sua família. Eles têm uma foto sua lá e um decreto, trabalhos feitos em cima da sua família, que esse ano, que foi há uns 7 anos atrás, 8, não terminaria sem que houvesse uma morte na minha casa. Aí Meu chega Deus. assim, o que você faz com uma notícia dela? Eu tenho um dono, ou para chegar até mim você tem que passar por ele. É A minha vida verdade. propósito de vida, e aquele que me gerou, me deu um propósito, ele é o meu dono. É tão bom quando você tem um Senhor, né? E Custa um preço. confia, né? E Você tem que confia, né, pastora? você tem um Senhor é porque você faz a vontade dele. Você saiu do trono do comando e ele é quem direciona a sua vida. Mas por outro lado, Babi, você pode dormir em paz, porque para me tocarem, tem que passar por quem me comprou. Eu É pertenço a verdade. alguém que é o único Deus, com D maiúsculo, dono do mundo, dono de tudo, do universo, todo-poderoso. Então, eu vou ficar aqui preocupada. Oramos, quebramos aquele decreto, falando, Senhor, a Amém. nossa casa pertence ao Senhor, os nossos filhos, as nossas vidas, e nós continuamos. Vida que segue. Vou fazer Amém. até hoje, sabe? Então, assim, eu falo essas questões, Satanás tentando, então a gente está falando de medo, né? Porque numa dessas tem gente que fala, meu Deus, e agora? Agora eu não vou sair porque meu filho, porque pode acontecer. Eu falei, Senhor, quem tem que cuidar? Eu faço a minha parte como mãe até hoje, né? Onde você tá, filho? Que hora você vai chegar? Não sei o quê. Mas, por outro lado, eu tenho que aprender a descansar, sabe? É Assim, verdade. entendi. Nós temos um dono, nós temos um propósito. Então, são coisas assim, talvez até eu sei que tem muita gente nos assistindo aqui, e eu queria falar sobre o livro, né? Que faz, às vezes as pessoas falam, nossa, Mônica, que é isso? Que eu sei que tem tanta gente embaraçada em medos, Meu Deus. pessoa também embaraçada em alguns medos, e Deus me libertou. E assim, eu lembro, Babi, que eu não dormia em nenhum lugar sozinho, na minha adolescência, eu não ficava no escuro. Às vezes eu urinava na cama porque eu tinha medo de levantar de madrugada para fazer xixi. Assim, só que teve uma experiência que eu tive com Deus uma vez. Uma pessoa veio orar por mim. E ali eu fui ao chão, e na hora que eu levantei, eu falei, Deus, hoje eu quero ser livre desse medo, porque o Senhor não me deu. Foi uma experiência tão forte com Deus e eu levantei dali nunca mais. Hoje, assim, o que eu não aguento essas luzinhas, sabe, luzinhas de celular, eu não consigo Uhum. dormir enquanto eu tiver
um pinguinho de luz, eu saio tampando tudo. Eu gosto de ficar sozinha em casa. Pode todo mundo, sabe? Assim, você fala assim, olha, Mônica, você vai dormir em um cemitério. Se você me garantir que não vai entrar homem mau ali, durmo no cemitério, não tem problema, sabe assim? Mas eu sei que eu já fui presa por um medo, embaraço. Eu sei que tem pessoas aqui que, às vezes, medo de se arriscar, sabe? De abrir o seu negócio, medo de relacionamento, tantas coisas, as pessoas vão ficando impedidas. E Deus quer romper esses embaraços nas nossas vidas. E eu queria indicar para as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Você pode comprar pela Selar Produções, Selar com H. Eu vou deixar, não sei se pode, porque está desativada aqui. Eu vou Depois ativar de novo. Eu desativei porque eu não estava te vendo direito, estava travando, os comentários travando, aí eu desativei por isso, mas já vou ativar aqui de novo. vou deixar aqui então, para E quem eu vou quiser. mostrar o livro, ó. Tá aqui o livro, pessoal, ó. Esse daí. Selar Produções. É Selar com H Produções. Você pode entrar nesse site, tá aí, ó. Coloquei Selar Produções. www.selarproducões, tudo junto, Selar com H. E adquirir, porque fala exatamente dessas questões que tem tirado tanta gente do propósito, né, Gabi? A outra coisa que tirou foi decepção com as pessoas. Primeiro ele passa o currículo, a justiça própria, né? O saber lidar com essas questões. Depois ele fala, por que eu estou aqui, Deus? Porque o teu povo, esse povo, assim, e ninguém gosta disso, mas na verdade, as pessoas que nos ferem são as que nós mais amamos. Porque você não passa na rua e no trânsito te xingaram no trânsito, você nem sabe quem é a pessoa, você não conhece. Agora, se você é xingado dentro de casa, aquilo abre uma ferida, né, no seu coração. E Elias estava pagando um preço muito alto por aquele povo, para tentar restaurar o povo, impedir o cativeiro, sabe? Levar a verdade, trazer cura, libertar. E ele amava e estava dando a vida dele, gastando a vida dele por um povo que não reconhecia, que não valorizava. Pelo contrário, vinha matando os profetas. E isso é outro peso e outra dificuldade que faz as pessoas desistirem, é não saber lidar com a decepção com as pessoas. É verdade. E, querendo ou não, a gente vai se decepcionar só com todo mundo. E isso afasta tanta gente da igreja mesmo, é o que a gente mais escuta, né, pastora? Saí porque me decepcionei com o pastor, me decepcionei com algum irmão. Como isso afasta as pessoas da igreja e até de Deus? Afasta as pessoas da igreja, afasta as pessoas do casamento, afasta as pessoas do emprego, afasta as pessoas do sonho. Assim, não tem jeito, e a gente vai ter que lidar com a decepção. É isso, com as pessoas, com todo mundo. Você não vai encontrar nessa terra alguém que lhe supra todas as expectativas, que seja exatamente como você gostaria que fosse. Não existe essa pessoa. Porque nem nós, acho que às vezes nós nos decepcionamos conosco. Então, nem às vezes eu me decepciono a mim mesmo. Porque eu falo, nossa, É verdade. Eu decepciono a mim mesmo. Que dirá os outros me decepcionarem. Só que isso tem sido motivo de desistência. Saber lidar com o erro do outro, sabe? É criar uma expectativa. É porque, assim, quando a nossa vida é preenchida muito com o humano, a gente fica muito dependente do humano. Paulo chegou num nível de autossatisfação, realização tão grande, Babi, ele falou assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei ter fartura como escassez, ser exaltado como humilhado. Então, Paulo está falando de coisas e Paulo está falando de pessoas. E ele fala, eu não dependo, eu aprendi a viver contente, o original é independente de coisas e pessoas. Aí ele termina falando assim, tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, por que hoje cada vez mais as pessoas conseguem lidar menos com a decepção das pessoas? Porque elas dependem mais de pessoas e têm menos de Deus na vida. O que a gente precisa fazer é substituir um pouco
dessa dependência humana por dependência divina, sabe? Do desejo de coisas humanas, de coisas e de pessoas pelo que é divino, porque Deus nos decepciona, Deus não nos decepciona. Se tem uma pessoa que não nos decepciona, é Deus. Algumas pessoas até não vou ter tempo, talvez, de falar disso, né? Elias estava decepcionado com Deus, mas o problema não era Deus, o problema eram expectativas erradas do seu coração, porque Deus não falha. Então, se Deus não é falho, a decepção não vem dele, vem de expectativas erradas que nós construímos. Mas fato é que quanto mais nós dependemos de Deus, Babi, mais Deus for o centro, mais relacionamento com Deus, sabe? Mais expectativas dele, fazer de Deus as suas fontes e não os homens, e não as coisas, mais realizados, felizes a gente vai ser. Porque homem nos deixa, homens partem, morrem, sabe? Coisas eu tenho, amanhã não tenho. Se eu depender disso, um dia eu vou estar bem, outro dia eu vou estar mal. Um dia eu vou estar bem, um dia eu vou estar mal. Mas quando Paulo falou, eu aprendi a viver contente, bem. Eu estou sempre bem. Independente dos homens, independente das coisas. Porque eu fiz de Cristo a minha fonte. Então, assim, esse é o caminho que os homens hoje, do século XXI, não querem, né? Os homens estão tentando tirar Deus de tudo, né? Assim, são cada vez mais céticos e por isso são homens que se machucam tanto, não conseguem levar relacionamentos muito adiante, amigos que hoje estão se beijando, amanhã não se fala, e haja cancelamento na internet, né? Essa geração é a geração do cancela. Saiu do grupo. É vergonhoso, é uma coisa triste de se ver, né? As pessoas se decepcionam, elas cancelam, elas dependem disso, né? Do outro, que o outro seja perfeito, que o outro seja bom. Elas vão ter que viver sozinhas, não ir para Marte, porque não existe. Vão viver se ferindo, se machucando, desistindo, abrindo mão. E enquanto se fizerem de Cristo a fonte, vão descobrir como fala. Eu aprendi, é um aprendizado. Paulo fala, eu aprendi a viver contente, independente de pessoas e coisas. Eu fiz de Cristo a minha fonte. Para você que está aí ouvindo, quer ser feliz o tempo todo? Quer viver realização o tempo todo? Dependa mais. Faz mais dele a sua fonte, tempo de relacionamento, de ouvir, de falar com Cristo, de, sabe, conhecer o coração dele. Você vai ver que isso vai trazer um nível de realização tão grande, inclusive para os seus relacionamentos humanos, inclusive para eles. É verdade, eu sempre digo, pastora, que ser feliz é uma escolha. E que a felicidade não é o seu alvo, a felicidade é o caminho que você vai percorrer. É o dia a dia, é você desfrutar do melhor de Deus todos os dias, é você escolher sorrir todos os dias. Isso é felicidade. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem se estaremos vivos amanhã. Mas fato é que o tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus para as nossas vidas é hoje. Então, se a gente deixar para ser feliz depois, pode ser que a gente nem desfrute disso, né? Só pegando o que você está falando aí, uma coisa que está tão em falta hoje, a questão da gratidão, porque ajuda. Ajuda esse mais de Deus e menos do homem dentro do nosso coração, das nossas realizações, a nossa fonte, mas tem um segredinho chamado gratidão. Eu escutei uma historinha, Babi, que disse que tinha uma senhora sentada no ônibus, aí entrou uma moça toda esbaforida, correndo, cheia de embrulhos, de sacola, e aí toda hora que o ônibus virava, os embrulhos caíam em cima da sacola, ela também, machucada. E aí chegou uma hora que ela, ai, você me desculpa, minha senhora, eu tô aqui cheia de coisas, né, te machucando, caindo por cima, e você nem reclama, né, nem reclamou de nada. E a senhora estava olhando a janela e falou, imagina, minha filha, eu estou aqui tão distraída com a paisagem, ouvindo essa música tão linda, e eu já vou descer na próxima parada, e o percurso é tão rápido que eu nem me dei conta de tudo isso, de ruim. Então, tem uma janela para a gente olhar na vida. Uma janela com uma paisagem. Tem uma música bonita para se ouvir. E o percurso é muito rápido. 96 anos, 100 anos, que é onde a gente pode chegar
cento e poucos anos, é um percurso muito rápido para a gente ficar, sabe, cansando com aquilo que os homens nos trazem, nos fazem. Ai, meu Deus, porque falou isso, porque fez aquilo outro. Enquanto a gente tem aonde colocar os nossos olhos e sermos gratos. E sermos felizes. Então, assim, busca no relacionamento, busca no casamento, busca naquele amigo que te decepcionou, busca no meio do seu emprego, da igreja, busca na vida do filho, dos pais, sabe? Busca a paisagem, busca a música bonita. Tem! Eu posso garantir para você que tem. Agora, você pode ficar ali naquele percurso só dando valor, né, superestimando as coisas ruins, ou você pode falar, quer saber? Eu vou valorizar as coisas boas da vida e você feliz, né? São os dois segredos. Escolha, né? Tempo com Deus e gratidão. Isso faz diferença. Gente, eu falo demais isso no Papo de Fé, pastora, demais. Assim, a cada segunda, eu até fico me policiando. Eu falo, gente, eu acho que eu tô sendo até repetitiva, mas é uma coisa que arde tanto no meu coração. Eu acho que é algo que é a virada de chave que a gente precisa para resolver muitas coisas, né? Muitas coisas. E eu vou até parar, interromper um pouquinho aqui para deixar um beijo enorme para a pastora Patrícia, que está aqui com a gente. Na hora que ela entrou, eu ia falar, mas aí o áudio caiu para mim, começou a travar. Eu falei, ai meu Deus, deixa para no finalzinho a gente fala. Mas deixar um beijo para minha pastora linda. Também estou com saudade dela, viu, pastora Mônica, porque a gente está aqui pertinho, mas por causa da pandemia. Ah, é? A gente também não conseguiu estar juntas, né, como o de costume, mas já combinei com ela que semana que vem a gente não se escapa. Aproveita aí por mim, eu queria estar aí. Eu queria estar aí para aproveitar, viu? Pastora, a senhora tem que vir para fazer outro sorvetão daquele. Nossa, daquele caprichado. Boa lembrança. Pastora, sabe o que eu queria, assim, ó, antes da gente finalizar, infelizmente, porque o nosso horário já está estourado ali, ainda bem que a live não cai mais, mas eu pontuei esses pesos, os 8 pesos do livro, para deixar aí para o pessoal, depois eu vou deixar na descrição também. O meu áudio ficou melhor com o fone? Ficou um pouquinho melhor. Eu pontuei só para o pessoal refletir bem sobre isso. A pastora Mônica, como a gente já estava conversando aqui, não sei se tem alguém que está chegando agora, mas há 8 pesos que são revelados através da resposta de Elias, quando Deus pergunta para Elias o que ele está fazendo naquela caverna. Meu Deus, aquele homem maravilhoso, abençoado, cheio de Deus. Elias, o que tu está fazendo aqui? Parafraseando, né? Falando com as nossas palavras. E aí, Elias, com a sua resposta, como a pastora Mônica está desenvolvendo com a gente até agora aqui na live, né? Ele revela o que realmente estava no coração dele. E a pastora Mônica pontuou no livro esses 8 pesos, né? Que podem paralisar, que podem colocar tudo a perder na vida de grandes homens e mulheres de Deus. O primeiro peso que a gente está falando, e na minha opinião, é o mais importante e o mais perigoso de todos, que é a justiça própria. Né? E até depois, pastora, eu queria que a senhora finalizasse dizendo como é que a gente pode vencer, acabar com essa justiça própria. Mas vamos lá, primeiro, justiça própria. Segundo, decepção com Deus. Terceiro, decepção com as pessoas. Quarto, frustração com os resultados. São pesos que podem nos paralisar. Quinto, são as perdas. Sexto, os medos, como nós já falamos aqui. Sétimo, pessimismo. E o último, a prisão do passado. Dava uma live para cada peso, né, pastora? Verdade, é verdade. E tudo coisa que todo mundo tem que enfrentar. Perdas, frustração com os resultados, né? Você faz tudo, estuda, não sei o quê, no final não dá certo. Não passou, não conseguiu emprego, fez de tudo para salvar o casamento, não deu certo. Assim, são coisas que todo mundo tem que vencer. Pessimismo, prisão do passado, né? As coisas lá do passado, boas e ruins, que prendem a gente. Então, assim, é muito importante. Esse livro tem chaves e dicas aí que podem mudar a história. Talvez você que está aí nos assistindo, homem, mulher, né, esteja preso em algumas dessas questões emocionais mal resolvidas. Deus tem para você uma carreira de sucesso. Deus quer que você
livre desses embaraços, que você, como Paulo, aprenda a viver feliz, realizado em qualquer circunstância, que você saiba reverter essas pedras no meio do caminho como altares na sua vida, que não sejam pedras para te destruir, para te machucar, mas para te fazer mais forte, né? Para te levar adiante, que seja como trampolim na tua vida. Então, assim, são dicas que podem com certeza mudar a história. Eu tenho, assim, recebido e recebo constantemente testemunhos. Pastor, aquele livro mudou minha vida. Olha, eu quero te agradecer. Fui liberta, sou outra pessoa, tal. Então, eu sei que tem dicas, né, que são importantes para muitas pessoas. E com uma linguagem tão simples e direta, gente. Isso é que é importante, que às vezes você lê um livro que o conteúdo dele é até um conteúdo fácil de explicar, de entender, que não é o caso desse, porque esse conteúdo é bem complexo, fala muito de feridas de alma, mas a linguagem é tão rebuscada, é tão distante da gente, da nossa realidade, que a gente acaba não aproveitando 100% do que ele tem para nós. E o teu livro, pastor, é um livro simples, objetivo e profundo. E é por isso que eu te pedi, assim, para falar sobre ele conosco, porque é um livro que marcou a minha vida, a minha história. É um livro que eu já presenteei muitas pessoas com ele. Amo e super recomendo. Eu vou postar tudo para o pessoal aqui no feed. Eu vou postar o livro no feed, recomendando o livro. Vou deixar a livraria, o site, né, que a senhora falou para que o pessoal possa adquirir. Porque, olha, gente, essa coisa de influência, não adianta influenciar só moda e sapato. Não é verdade? É verdade. A gente tem que influenciar, ser Jesus influencer também, gente. A gente tem que ensinar o que é bom, o que edifica, o que constrói. Eu costumo dizer que o que não constrói, destrói. Então, se a gente puder realmente plantar sementes de fé, de amor, sementes que vão florescer e dar frutos que vão mudar a história de todos nós, realmente faz a diferença, vale a pena. E eu queria muito, pastora, muito, muito que a senhora finalizasse dizendo pra gente como podemos dar adeus para essa caverna da nossa vida, essa caverna que aprisiona, que nos deixa com sentimento de solidão, né, que nos mantém presos à frustração, à depressão, à angústia. Como é que a gente se liberta disso? Olha só, libertar, ficar assim, eu quero ficar livre desses pesos, não tem jeito. Ficar livre do medo, não, medo vai passar, porque medo existe para ser enfrentado, para ser superado, mas vai passar. Perdas vai passar, decepção vai passar. Então, assim, não tem jeito de piscar essas questões. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele dá a resposta. Ele fala assim, visto que nós temos uma tão grande nuvem de testemunha rodeada, desembaraçando-nos de todo o pecado, primeiro, é ter uma vida alinhada com Deus, desembaraçando de todo o pecado, sabe? Conhecer a Deus e a sua vontade, né? E de todos os pesos, no relacionamento com o Senhor, porque Deus tem cura para o medo, tem cura para a dor da alma, para a decepção, para a ferida, para as cadeias do passado de abuso, de rejeição, de traição. Tem tanta gente que ficou presa nas cadeias do passado, né? De tanto as boas, porque o que eu vivi lá atrás nunca mais vou viver, quanto as ruins, de coisas terríveis que viveram. E Deus é o Deus libertador. Então, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E fala, aquele que na cruz venceu. Então, assim, a gente, como vencer isso? Como se tornar indesistível? Olhando firmemente para Jesus na cruz, entender o poder do sacrifício que foi liberado ali. A Bíblia fala que aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Deus nos deu Jesus, o único Filho Santo. Deus tem tudo que nós precisamos. É nesse relacionamento, sabe? Que nós podemos ser livres. Eu não conheço outra maneira. Tem segredos puramente humanos, como eu falei, sermos gratos e tal. Mas chega a hora da dor, da perda. Tem gente que perde. A perda é difícil para todo mundo. Pessoas importantes, nessa hora, só o que é humano não é suficiente. A gente tem que estar cheio do que é divino. Então, Babi, relacionamento com Jesus. É assim que eu venço
que eu ultrapasso as minhas pedras, que eu venço os meus medos, que eu supero as minhas perdas, que eu supero a justiça própria, que às vezes quer me corroer por dentro, a decepção com as pessoas, a frustração com os resultados, porque em Deus estão todas as respostas. Em Deus estão todas as respostas, tudo que eu preciso. É um relacionamento mais intenso com Deus. Custa um tempo. Desligar um celular, fechar uma porta, né? Desligar uma TV, vou priorizar, eu quero conhecer esse Deus que pode fazer aquilo que eu não posso, que entra dentro de mim e resolve aqui dentro. Coisa que ninguém pode fazer, mas Ele pode. Nenhum homem pode fazer, mas Deus pode me resolver por dentro. Um relacionamento com Deus. Esse é o segredo da vida de qualquer pessoa, sabe, para ser vencedora. Elias, né, Deus foi lá e ele conseguiu enxergar, não tenho tempo para falar aqui, mas o último capítulo fala como Deus reverteu a situação de Elias. Elias saiu da caverna e Elias voltou para a carreira, fez tudo que Deus falou e ele terminou a sua vida sendo trasladado numa carruagem de fogo. Eu fico pensando, meu Deus, já pensou se ele não tivesse ouvido Deus ali, naquela experiência de ouvir a voz de Deus na caverna, relacionamento, olhar para Deus, ouvir Deus. Se ele não tivesse ouvido Deus na caverna, a morte de Elias ter sido assim, profeta morre abandonado, sozinho, deprimido, fracassado em uma caverna, esquecido. Mas esse não foi a morte, esse não foi o fim. O fim de Elias foi trasladado. Elias não morreu, ele foi trasladado numa carruagem de fogo, porque ele ouviu a voz de Deus. Nesse relacionamento, nessa conversa, em saber o que Deus pensa, né? Em ter experiências com Deus, é libertador. Faz qualquer um sair da caverna. Agora quer saber, mas tem que comprar o livro. Ah, é verdade. E um momento, né, pastora, não define toda uma história, né? Um momento difícil, como a senhora estava falando, não define toda uma história. E as pessoas precisam entender isso, que às vezes acham que por estarem passando uma luta, ou por mais grave que seja, por mais difícil que seja, elas acham que por estarem vivendo aquilo, a vida acabou, né? E aí entram nas cavernas e começa todo aquele ciclo. Enfim, pastora, eu queria que a senhora orasse, né, por todos nós. Queria que a senhora abençoasse a vida de quem está aí, declarasse o fim da caverna, né, de muitos que estão nos assistindo, declarasse que a confiança, mais fé, mais confiança, mais decisão por ser feliz na vida das pessoas. Eu queria te deixar bem à vontade para orar e em seguida a gente já vai encerrar com o coração apertado, mas... Eu amei, foi demais, foi bênção, como as tuas palavras me edificam. Como eu amo te ouvir, pastora. Bem, estamos juntos, Babi, no projeto Reino, estabelecer o reino de Deus nessa terra, fazê-lo conhecido, porque é o que os homens precisam de Deus. Nós estamos juntos nesse projeto. A gente faz Deus conhecido pelas nossas palavras, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, que Deus continue te usando, minha querida, para fazer Deus conhecido. Esse é o valor maior que o homem precisa, é isso que resolve a vida do homem. O resto é paliativo, né? Então o quê? Vai ali numa festa, vai, é bom a festa? Vai, compra não sei o quê, vai passear, férias é bom, tudo é paliativo, mas o que resolve a crise existencial, o vazio do ser humano, a busca por realização, por significado, é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Que Deus continue te usando para manifestar Jesus, para fazê-lo conhecido na vida das pessoas. Viu? Para as pessoas, em nome de Jesus. Prazerzão estar contigo aqui, com cada um que está nos ouvindo. Deixa eu orar, minha querida. Meu Deus, eu quero agradecer no Senhor por esse momento, pelas verdades compartilhadas, Senhor. O Senhor é o nosso grande tesouro, riqueza. O Senhor é quem nos conhece, quem nos formou. O Senhor é quem tem um manual do fabricante. Que, Senhor, aqueles que estão aqui nos ouvindo sejam abençoados pelas tuas mãos, nas suas necessidades, nas suas dificuldades.
nos seus dramas, nos seus pesos e embaraços, que o Senhor venha para intervir com poder, abrindo o entendimento, os olhos, fazendo cada um enxergar o caminho da saída que está em ti, está na tua voz, Deus. Traz verdade, quebra sofismas, mentiras, destrói o medo, Senhor, as cadeias da alma sejam quebradas em nome de Jesus. Que o Senhor, com a tua verdade, com a tua luz, traga, Deus, libertação na mente, no coração, nas emoções, no espírito de cada um nessa hora. Leva, Deus, o meu irmão, minha irmã, aquele que está nos ouvindo, a viver a plenitude do Senhor, a carreira de sucesso que o Senhor propôs quando estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Em nome de Jesus, desvenda-nos, Senhor, os teus mistérios, faz-nos enxergar a tua verdade e guia-nos pelo teu caminho. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a andar nela em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, pastora, amém. E eu queria encerrar com a tua frase, uma frase que eu ouvi uma vez e marcou. A virtude que diferencia os vencedores dos pecadores é a perseverança. Não desista, não desista. Pode parecer que não tem saída, mas é mentira, tem saída. Olha lá para cima. Não olhei para todos os lados, não tem saída. Tem saída. Olha para cima, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tem saída, não desista. Glória a Deus, pastora. Que palavra, que honra. E que todo mundo que está aí com a gente possa perseverar, não desista, como a pastora Mônica falou, gente. Obrigada por nos ouvirem até aqui, obrigada por estarem conosco. Pastora, nós vamos marcar um papo de cozinha, que eu sei que a senhora cozinha super bem também. Isso eu não sou tão boa, não, viu? Umas receitas low carb, que eu já sei, ó. Um nhoque low carb, que eu já anotei tudo. As minhas tiradas. Mas eis-me aqui. Se eu puder servir e abençoar, tenho maior alegria, viu, Babi? Beijo para cada um que está aí. Você foi chamado para prosseguir. Não desista. Amém. Um beijo enorme, pastora. Obrigada pelo carinho. A gente se fala. Beijo. Amém. Beijo para todo mundo. Tchau. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.